precisa assistir, tá? Bom, semana que vem vai ser a nossa última aula antes da prova, tá bom? Por quê? Porque as provas começam na quarta-feira. Lá na quarta-feira do dia, acho que é dia 16, né? Dia 16. Então, no dia 15, que é a terça-feira que antecede o início das provas, aí eu não vou passar conteúdo novo para vocês, porque senão também vai matar, né? Vai ficar muito próximo aí. Então, como é que eu vou fazer? A gente vai ver ciclo do ácido cítrico hoje, que é o ciclo de Krebs. Semana que vem, a gente vai ver cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Vai ser uma aula um pouquinho mais curta e eu vou deixar um tempo depois para fazer revisão de todo o conteúdo que eu já passei para vocês nesse bimestre. Então, todas as vias metabólicas, tá bom? A gente vai começar lá com glicólise, gliconeogênese, ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons. A gente vai revisar todas essas aulas aí. Tá? Então, vou preparar uma aula um pouco mais curta de cadeia transportadora de elétrons. Ela é mais tranquila mesmo, tá? Das vias metabólicas que a gente vai ver aqui é a menor mesmo, tá? São menos processos aí, um número menor de reações. E daí, na sequência, a gente faz essa revisão do conteúdo do bimestre, ok? E daí, naquela terça-feira que antecede a prova, eu não vou passar conteúdo novo, como eu disse, mas daí vocês entram aqui, espero que até lá vocês já tenham estudado um pouco, que daí eu vou tirar as últimas dúvidas, tá? Então, por favor, anotem as dúvidas. Somente algumas pessoas têm entrado para tirar dúvida comigo aqui nas videochamadas que eu estou fazendo. O pessoal está me deixando no vácuo aqui, né? Tem gente que fala que prefere assistir a aula antes para tirar as dúvidas, mas nunca entra aqui para tirar dúvida. Então, por favor, se não assistiu alguma aula desse bimestre, vai lá, acessa, está tudo gravado, editei as aulas para vocês, tá? E volta aqui para tirar dúvida. Por favor, pelo menos nessa última aula, que antecede a prova, entra aqui, não fica com dúvida, tá? Senão depois fica mais difícil da gente entender o metabolismo aí, ok? Vou projetar aqui para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Isso. Só me dá um ok aí, está tudo certo. Qualquer dúvida, vocês vão mandando aqui no chat, que eu estou com ele aberto, tá? Então, consigo ver o que vocês estão perguntando, tá bom? Bom, vamos lá. Ciclo do ácido cítrico. Provavelmente vocês conhecem ele como ciclo de Krebs. Na verdade, não é Krebs, é Krebs. O descobridor, né, quem elucidou essa via metabólica foi Hans Krebs. Não adianta também querer desejar a morte do pesquisador, porque ele já morreu. Se você olhar aqui, olha a fotinha, né, que senhor simpático. 1900 a 1981. Então, não vem querer desejar a morte do Krebs por causa do ciclo. Não é assim que funciona. Os bioquímicos, eles costumam chamar de ciclo do ácido cítrico, tá? Então, eu vou chamar de ciclo do ácido cítrico na maioria das vezes. Mas ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, é tudo a mesma coisa, tá? Nós nos referindo ao mesmo ciclo, a mesma via metabólica que eu vou apresentar aqui para vocês. E por que essa via metabólica ela é tão importante, né? Porque o pessoal fala assim, não, a mais temida, né? Estávamos aguardando e tal. Enfim, não é, tá? A via metabólica mais difícil e nem a que tem mais reações. Se você comparar com a via glicolítica que a gente estudou, glicólise, 10 reações. Gliconeogênese, que foi semana passada, 11 reações. Aqui são 8, tá? A questão é que essa via metabólica é uma via extremamente importante porque ela vai interligar as vias metabólicas. Tanto as vias metabólicas de síntese,
tá? Quanto as vias metabólicas de degradação. Então, o ciclo ele vai participar do catabolismo, mas ele também vai participar do anabolismo, por isso que ele é chamado uma via anfibólica. Eu vou discutir isso com vocês aí mais para frente, tá bom? O ciclo do ácido cítrico, ele vai acontecer na presença de oxigênio. Então, quando a gente estudou via glicolítica e nós vimos que a partir de glicose formava-se piruvato, eu disse para vocês que esse piruvato ele ia seguir alguns caminhos, dependendo da presença ou da ausência de oxigênio. Eu disse assim, ó, na presença de oxigênio, esse piruvato ele é convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai entrar no ciclo do ácido cítrico para terminar o processo de oxidação de carboidratos. A gente viu lá, glicose até piruvato. Com o oxigênio, o que acontece com o piruvato? É convertido em acetil-CoA, que entra no ciclo. Se não tem oxigênio, você faz o quê? Glicólise anaeróbia. Na glicólise anaeróbia, o que vai acontecer? O piruvato vai ser convertido em lactato para regenerar, né, para reoxidar o NAD. Para quê? Para o ciclo, no caso ali a via glicolítica, perdão, não parar. Você continua fazendo glicólise anaeróbia. Quando que isso vai acontecer? Você está fazendo um exercício físico intenso no músculo, faltou oxigênio, você vai fazer glicólise anaeróbia. Tá? Então, você não desce para o ciclo do ácido cítrico. Na fase aeróbia, ou seja, na presença do oxigênio, então você termina o catabolismo de carboidratos aonde? No ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, aqui é a etapa aeróbia ou aeróbica. É o que a gente chama de respiração celular. Você capta oxigênio e libera CO2, que é um produto menos complexo com menos energia. Termina o processo de oxidação. Só de carboidrato, professor? Não. O ciclo do ácido cítrico, ele termina o processo de oxidação tanto de carboidrato, proteínas e gorduras. Tá? Então, em organismos aeróbicos, eu começo o processo de degradação de carboidrato na via glicolítica. Formei piruvato, piruvato vai ser convertido em acetil-CoA para entrar no ciclo. Quando eu estou degradando gordura, eu vou quebrando os ácidos graxos e também vou gerar resíduos de acetil na forma de acetil-CoA que vão entrar no ciclo. Então, quer dizer, na degradação de gordura, eu também gero acetil-CoA, eu também chego no ciclo do ácido cítrico. E por último, quando eu estou degradando proteína, oxidando aminoácido, eu também vou fornecer esqueletos carbonados, chamados de alfa-cetoácidos, tá? Que vão fazer o quê? Também vão entrar aí no ciclo para sofrer processos de oxidação. Então, o ciclo do ácido cítrico, ele não é só uma continuidade do catabolismo de carboidrato. Ele é uma continuidade também na oxidação de ácidos graxos. Então, começou com a beta-oxidação, que a gente vai estudar ainda, com a oxidação de aminoácidos, e termina aqui no ciclo do ácido cítrico com liberação de CO2 e água. O ciclo é o segundo estágio, tá? É o segundo estágio da oxidação. Qual que é o primeiro estágio? Se for para carboidrato, o primeiro estágio é transformar a glicose em piruvato. Piruvato é convertido em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo. A gente já viu isso daqui, ó, de glicose até piruvato. Ah, professor, por que depois da aula de glicólise a gente não continuou? Porque estava mais fácil a gente discutir a gliconeogênese, que era o quê? Um processo contrário, era um processo oposto. A gente aproveitava 7 reações da via glicolítica, substituía 3 e fazia a produção de glicose pela gliconeogênese. Então, a gente estudou antes porque estava fresco via glicolítica. Só que o piruvato ainda está armazenando a maior parte da energia da oxidação da molécula de glicose. Então, tem que terminar esse processo de oxidação. Como é que termina? Tenho que transformar ele em acetil-CoA, vou mostrar a reação. Aí o acetil-CoA depois vai entrar no ciclo. Então, a primeira etapa, o primeiro estágio da oxidação de macromoléculas é a produção de acetil-CoA a partir de glicose, a partir de ácidos graxos, gorduras, ou a partir de proteínas, aminoácidos. Em ambos os casos, né, a partir dessas 3 macromoléculas, a gente sintetiza o acetil-CoA, primeiro estágio. Depois, o segundo estágio é a entrada dessa molécula de acetil-CoA aonde?
no ciclo do ácido cítrico, que é o que a gente vai estudar hoje, as 8 reações que compõem o ciclo do ácido cítrico, tá? Como que essa molécula de acetil-CoA entra, dá uma volta no ciclo, e a partir desse processo, que é um processo catabólico, libera energia e armazena ela na forma de ATP, na forma de NADH, na forma de FADH2. É esse ciclo aqui, ó, que a gente vai estudar. Ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E na semana que vem a gente vai estudar esse terceiro estágio, que é o quê? A cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, que é onde vai efetivamente acontecer a maior parte da síntese do ATP, tá? Aquele ATP que vai ser formado nos processos catabólicos é aqui, lá na fosforilação oxidativa, que eu vou sintetizar a maior parte. Nesse estágio 3 é que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é um resuminho do que a gente vai ver. A gente vai ver essa molécula de acetil-CoA entrando no ciclo e passando por 8 reações, tá? Só que quem entra é o acetil-CoA. A gente não viu ainda como é que o piruvato, que era o produto final lá da via glicolítica, é transformado em acetil-CoA. Eu vou mostrar então a reação, que não é uma reação que faz parte do ciclo, tá? Por favor. No ciclo nós vamos ter 8 reações. Essa reação que eu estou mostrando é uma reação anterior para produzir acetil-CoA a partir de piruvato, tá? Aí o ciclo começa com a entrada dessa molécula de acetil-CoA, mas eu preciso mostrar. Então você formou o piruvato lá na via glicolítica. O piruvato tem que ser convertido em acetil-CoA. É uma reação de descarboxilação oxidativa, tá? Onde eu libero uma molécula de CO2, tá vendo aqui em cima? Ó, estou liberando uma molécula de CO2 e estou sintetizando uma molécula de NADH, tá? Marca isso daí, ó. Nessa reação, estou liberando CO2, estou sintetizando uma molécula de NADH, e isso é importante. E estou produzindo a molécula de acetil-CoA, que vai entrar no ciclo. Essa reação é exergônica. Olha o ΔG padrão negativo, né? Menos 33,4 kJ/mol. É uma reação exergônica, tá? E quem catalisa essa reação é um grupo, é um complexo de 3 enzimas, enzima 1, 2 e 3, chamado de complexo da piruvato desidrogenase. Na verdade, nesse complexo eu tenho múltiplas cópias de 3 enzimas, tá? Onde eu converto piruvato em acetil-CoA, e isso vai acontecer na presença de 5 cofatores e coenzimas que estão aqui, ó. Tiamina pirofosfato, lipoato, FAD, NAD+, e CoA, beleza? São os compostos que participam da reação. Mas o importante é você saber que quem catalisa é o complexo da piruvato desidrogenase, que é a produção de NADH e liberação de CO2, com consequente formação de acetil-CoA. Isso daqui é uma reação anterior ao ciclo do ácido cítrico, que acontece com aquela molécula de piruvato que veio da onde? Lá da via glicolítica, passou pelas 10 reações, começou em glicose 6-fosfato foi descendo até formar lá as 2 moléculas de piruvato que a gente viu na via glicolítica. Certo? Então, aqui, uma reação para produzir o acetil-CoA que entra no ciclo. E aqui está o resumo do ciclo do ácido cítrico. Tá vendo? Não é bicho de 7 cabeças, ó, cabe num slide. Isso aqui você imprime e coloca na porta do seu quarto, coloca lá na frente do vaso sanitário, algum lugar assim, para você poder já decorar, tá? As reações. Então, aqui tem o nome de todos os intermediários, tem o nome de todas as enzimas, o que acontece em cada uma de forma resumida, tá? Estava até lembrando hoje e ontem, né, nas turmas que eu já dei aula, eu estudei isso daqui no ano de 2004, pela primeira vez, quando eu fiz a disciplina de bioquímica, né? E eu lembro que caiu uma questão sobre isso daqui na prova. E a questão era assim, né? Descreva o ciclo do ácido cítrico. E você tinha que lá colocar todas as reações, todas as enzimas, desenhar todas essas estruturas aqui, ó.
e descrever todas as reações, produtos formados, liberados, enfim, né? Era só isso daqui, a resposta da questão, de uma das questões, né? O pessoal pegava pesado lá. Agora tá tranquilo, né? Prova EAD, bioquímica, vocês estão tirando de letra esse ano, tá? Mas aqui estão as reações, que é o que a gente vai discutir. A gente vai mostrar cada uma, tá? Eu vou mostrar como que o oxalacetato conjuga com acetil-CoA para formar citrato, como é que o citrato é transformado em isocitrato via um intermediário chamado cisaconitato, isocitrato sendo convertido em alfa-cetoglutarato, com liberação de CO2 e produção de NADH, alfa-cetoglutarato sendo transformado em succinil-CoA, com a liberação de mais um NADH e mais um CO2, succinil-CoA sendo transformado em succinato com a síntese de ATP ou GTP, succinato sendo transformado em fumarato com a liberação de FADH2 numa reação de desidrogenação, fumarato sendo convertido a malato numa reação de hidratação, e por último o malato sendo convertido em oxalacetato para fechar o ciclo numa reação de desidrogenação com a produção do terceiro e último NADH. Então não se preocupe, vamos ver todas as reações e o que acontece na estrutura de cada uma dessas moléculas catalisadas pelas enzimas que vocês viram aqui, ó, citrato sintase, aconitase, isocitrato desidrogenase e assim por diante. Beleza? Essas são as 8 reações que nós vamos estudar. Primeira reação, formação do citrato. Segunda reação, formação de isocitrato via cisaconitato, que é o intermediário. Oxidação de isocitrato a alfa-cetoglutarato e liberação de CO2. Oxidação de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA e liberação de mais uma molécula de CO2. São 2 reações de descarboxilação oxidativa. Quinta reação, conversão de succinil-CoA a succinato. Sexta reação, oxidação de succinato a fumarato. Sétima, hidratação do fumarato a malato. E oitava, oxidação do malato a oxaloacetato. Beleza? Então, são essas 8 reações que a gente vai mostrar para vocês agora. Professor do céu, vou ter que decorar todos esses nomes? Não, né? Mas existem algumas reações, basicamente 3, que são mais importantes também. Primeira, terceira e quarta, que é importante você conhecer bem aí, principalmente o processo de regulação dessas reações. Vamos lá. Primeira reação, quem está entrando? Acetil-CoA. Professor, de onde está vindo esse acetil-CoA mesmo? Vamos lá. Está vindo lá da via glicolítica, o piruvato que foi convertido em acetil-CoA, pode vir da degradação de gorduras e também proteínas. Quem entra é acetil-CoA. Com quem que ele reage nessa reação de condensação? Oxaloacetato. Onde que vocês já viram esse nome aqui, oxaloacetato? Em qual aula? Me ajuda aí. Em que aula que vocês viram esse nome? Oxaloacetato. Vamos lá, pessoal, vocês estão vivos aí? Por favor, me ajuda. Em qual aula que a gente viu essa molécula aqui, ó? Oxaloacetato. Isso aí. Gliconeogênese, semana passada. Primeira reação da gliconeogênese que reverte a última da glicólise. A última da glicólise, fosfenolpiruvato para piruvato, catalisada pela piruvato quinase. Eu quero reverter. Então, na gliconeogênese eu faço o quê? Transformo piruvato em oxaloacetato e depois o oxalacetato vai ser convertido em fosfenolpiruvato. Esse oxalacetato é aquele mesmo oxalacetato que pode ser utilizado lá na gliconeogênese, tá bom? Então, é um intermediário em comum entre as duas vias, seja gliconeogênese ou ciclo do ácido cítrico. Portanto, aqui, ó, 2 moléculas serão condensadas, oxaloacetato mais acetil-CoA, para formar a molécula de citrato. Citrato é o produto da reação, tá? O produto de uma reação vai ser sempre o substrato da próxima. Então, na segunda reação, lembra que vai começar com o citrato, tá bom?
Quem que é a enzima que transformou acetil-CoA mais oxalacetato em citrato? Está aqui o nome, ó, citrato sintase. Foi ela que realizou essa síntese, essa formação. E essa enzima vai sofrer regulação? Vai, porque é uma das 3 importantes do ciclo do ácido cítrico. Sempre que for importante a reação, eu vou colocar alguma consideração aqui embaixo para vocês, e lá no final eu discuto um pouquinho mais a respeito da regulação. Mas vamos lá, vamos iniciar já algumas considerações sobre a regulação dessa reação. Quem que pode estimular ou inibir citrato sintase? Via de regra, pessoal, as reações elas são estimuladas pela disponibilidade de substrato, então nesse caso, quanto mais acetil-CoA eu tenho, quanto mais oxaloacetato eu tenho, mais ativa a enzima citrato sintase estará. Portanto, a disponibilidade de substrato é um regulador, faz o quê? Estimula. E o produto, geralmente, é o quê? Um inibidor. Feedback negativo, inibição pelo produto imediato. O citrato é o produto. O que ele pode fazer na enzima citrato sintase? Inibir. Quando que isso vai acontecer? Quando ele começa a se acumular. Se por algum motivo as próximas reações não acontecem, o citrato se acumula e ele vem aqui e inibe a enzima citrato sintase, tá? Então, para toda reação que a gente observar aqui, essas que vão sofrer regulação, disponibilidade de substrato vai ativar e o produto vai inibir. Então, no caso, o produto é o citrato, funciona como inibidor. Os substratos disponíveis vão estimular essa reação, tá bom? Então, primeira reação, formação de citrato. Segunda reação, vamos começar com o citrato, que foi o produto da anterior. Qual que é a diferença do citrato para o isocitrato, que é o produto dessa reação? Olha a estrutura aí. O que está mudando aqui? Dá uma olhada, o citrato, que é o substrato da reação, e olha aqui o produto final, isocitrato, tá? Eu estou formando isocitrato, passando por uma molécula intermediária, que é o cisaconitato. Qual que é a diferença dessas duas moléculas? Qual a diferença de citrato para isocitrato? O que tem diferente na estrutura aqui? Está até de cor diferente, né? Olha a posição desses grupamentos aqui. Dá uma olhada, ó. Olha a posição. Inverteu, professor. Isso. Foi uma inversão aqui na posição desses grupamentos funcionais. Só que para inverter, a gente precisa passar por etapas, por processos. Não é assim, né? Inverte. Então, eu tenho uma enzima chamada aconitase, que primeiro vai retirar esses grupamentos. Então, é uma reação de desidratação, está saindo uma molécula de água, formou esse intermediário, que é o cisaconitato, e a mesma enzima aconitase agora hidrata. Ou seja, devolve uma molécula de água, só que agora o hidrogênio e o OH serão adicionados em locais diferentes, tá? Inverteu aqui, ó. Antes o OH estava aqui em cima e o hidrogênio estava aqui embaixo. Tá vendo aqui o citrato para isocitrato? Foi essa a modificação que aconteceu na reação. Catalisada pela enzima aconitase, não é uma reação que vai sofrer regulação, então aqui embaixo eu não coloquei nenhum comentário acerca desse processo. Então, por enquanto, primeira reação importante do ponto de vista regulatório, segunda, não. Certo? Produto, isocitrato, vai ser o substrato da próxima reação. Tá vendo aqui? Terceira reação. O que eu vou fazer na terceira reação? Vou transformar isocitrato em alfa-cetoglutarato. Professor, o que aconteceu com a molécula? Olha aqui, eu perdi esse grupamento carboxil. Essa reação é uma reação de descarboxilação oxidativa. Isso daqui, ó, saiu na forma de CO2. Tá vendo as cores? Então, grupamento carboxil sai como CO2, tá bom? E também uma desidrogenação com consequente formação de NADH. Essa reação é importante? É importantíssima. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, sintetizei NADH.
Professor, por que é importante a síntese de NADH? Porque a partir de NADH a gente vai sintetizar ATP depois, tá? Então, NADH é importante aqui, ó. Vai contando. Primeiro NADH formado. O que mais, professor? Liberei CO2. Então, também é importante. Liberei CO2, tá? O que mais? Essa enzima sofre regulação. Por sofrer regulação, vai ser importante essa reação, tá? Então, a terceira reação do ciclo do ácido cítrico é a etapa mais importante para poder limitar a velocidade do ciclo. Se você quer que o ciclo aconteça mais rapidamente ou mais lentamente, você pode vir aqui nessa reação e estimular ou inibir essa enzima. Ah, professor, quem que estimula e quem que inibe? Então, vamos lá, né? Disponibilidade de substrato vai estimular, produto vai inibir. Só isso? Não. Quem mais ativa? Coloquei aqui embaixo. ADP e cálcio 2+. Professor, por que ADP ativa? Vamos pensar? O objetivo da gente fazer esse processo de oxidação pelo ciclo do ácido cítrico é terminar o processo de extração de energia dessas macromoléculas. Para quê? Para armazenar isso na forma de ATP. Eu quero produzir ATP nesse processo, tá? No decorrer aí das vias metabólicas. Quando que eu preciso de ATP? Quando eu tenho pouco. E existe uma razão, ATP, ADP. Quanto mais ATP, menos ADP e vice-versa. Se eu estou num estado de pobreza energética, é porque eu tenho bastante ADP, adenosina difosfato, e tenho pouco ATP. Então, eu preciso de mais ATP. Então, o ADP, que sinaliza um estado de pobreza energética, é um ativador dessa reação aqui. Tá? Então, essa reação catalisada pela enzima isocitrato desidrogenase, tá? Essa reação será estimulada por ADP. Professor, e o cálcio entra onde nessa história, né? Esse íon aqui. Pessoal, o cálcio vai ser liberado no processo de contração muscular, que é quando você está precisando de energia. Então, quanto mais cálcio, mais eu preciso fazer também ciclo do ácido cítrico. Então, são duas coisas que vão estimular. ADP, cálcio 2+, e eu disse que a disponibilidade de substrato também é um fator. Quem que vai inibir, professor? O produto, que eu já disse que é uma regrinha, e quem mais? ATP e NADH, que sinalizam um estado metabólico de riqueza energética, onde você não está precisando de mais NADH e de mais ATP. Ah, se eu já tenho bastante NADH e bastante ATP, eu preciso sintetizar mais? Não. Então, o que eu faço? Vou inibir uma das reações do ciclo do ácido cítrico. Tá? Porque o ciclo do ácido cítrico tem como objetivo gerar NADH e ATP, em última instância. Então, se eu já tenho bastante, não preciso de mais, eles funcionam como inibidores, ok? Então, ATP, NADH, produtos são inibidores. ADP, cálcio 2+, disponibilidade de substrato são ativadores dessa terceira reação aqui, que é a transformação de isocitrato em alfa-cetoglutarato. É uma reação de descarboxilação oxidativa. Perdi aqui, ó, de novo. Saiu na forma de CO2, o grupamento carboxil, e também uma reação de desidrogenação com a transferência aí para o NADH. Certo? Quarta reação. Quarta reação é a transformação do alfa-cetoglutarato, que foi o produto da reação anterior, em succinil-CoA. É uma descarboxilação oxidativa também. Vou perder mais um grupamento carboxil, tá vendo? Eu vou ter uma liberação de mais um CO2? Sim, vai contando, lembra que eu falei? Onde que eu liberei outro CO2? Na terceira reação. Liberei um na terceira reação, estou liberando o segundo CO2 aqui, ó, na quarta reação. O que mais que eu tinha feito lá na terceira reação? Sintetizado NADH. Aqui, ó, mais um NADH produzido. Então, o segundo NADH gerado está aqui na quarta reação, que é uma reação catalisada por um complexo enzimático chamado complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase.
É a quarta reação do ciclo do ácido cítrico e a terceira e última reação importante do ponto de vista regulatório. No ciclo, quais são as importantes? Primeira, que é a formação de citrato. Segunda, que é a formação do alfa-cetoglutarato. Perdão, segunda não. Terceira, que é a formação do... Segunda reação importante, mas é a terceira do ciclo, tá? Segunda reação importante é a terceira do ciclo, que é a formação do alfa-cetoglutarato. E terceira reação importante, que é a quarta do ciclo, que é essa que eu estou mostrando, a formação de succinil-CoA. Essas três reações, primeira, terceira e quarta reação, é as que vão sofrer regulação. Então, aqui, ó, eu também vou ter inibição desse complexo pelo produto, também vou ter ativação por disponibilidade de substrato, também vou ter ativação por cálcio 2+, tá? Então, aqueles mesmos constituintes que geralmente estão estimulando as outras reações, também estão estimulando essa quarta reação. E uma coisa importante que eu já citei é a liberação de CO2 e de NADH nessa reação aqui. Beleza? Quarta reação. Quinta reação. Conversão de succinil-CoA a succinato. Conversão de succinil-CoA a succinato. Esse é o succinil-CoA, o produto da reação anterior. Vamos converter em succinato. Professor, é importante a regulação dessa reação? Não. Succinil-CoA sintetase é uma enzima que vai catalisar essa reação que é reversível. O que é importante nessa reação? Esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse GTP que foi formado? Professor, o que é o GTP? O GTP é um nucleotídeo trifosfatado, assim como o ATP. ATP, adenosina trifosfato. A diferença é que aqui a base nitrogenada não é a adenina, é a guanina, tá bom? Mas do ponto de vista energético, eles são iguais. Tanto ATP quanto GTP, do ponto de vista energético, são iguais, inclusive interconversíveis. Portanto, se você quiser dizer que no ciclo do ácido cítrico eu formo ATP, pode dizer: ah, professor, forma GTP. Sim, GTP e ATP são interconversíveis. Então, quando a gente for fazer lá no final a contagem geral de ATPs produzidos na oxidação completa de uma molécula de glicose, vamos contar isso na semana que vem, aqueles 30 e poucos ATPs que vão ser formados, esse GTP a gente contabiliza ele como ATP também formado aqui na quinta reação. Ok? Então, quinta reação é importante por causa da formação desse GTP aqui. Toda vez que a gente fosforila, tá? ADP, GDP, ATP ou GTP, e esse processo de fosforilação não está acontecendo lá pelo complexo ATP sintase, que a gente vai estudar na fosforilação oxidativa, nós chamamos isso de fosforilação ao nível de substrato. Essa formação de GTP ou ATP, aquela formação de ATP que a gente viu lá na glicólise, são todas fosforilações ao nível do substrato. É assim que nós chamamos quando esse processo não acontece lá na fosforilação oxidativa, que é a última etapa do metabolismo produtor de energia de organismos aeróbios, tá bom? Então, formação de succinato. Sexta reação. Succinato será convertido em fumarato. É uma reação de desidrogenação. E nessa reação, o importante é a formação dessa molécula de FADH2. Ah, professor, não tinha visto ainda, né? A formação de FADH2. Não. Você já tinha visto a formação de NADH. Qual que é a diferença? Os dois são transportadores temporários de elétrons. Tanto NADH quanto FADH2, transportadores temporários de elétrons. Ah, professor, qual que é a diferença, então? A diferença vai ser o número de ATPs produzidos a partir deles. O NADH, ele vai gerar mais ATP do que FADH2, na última via metabólica que a gente vai ver lá na terceira etapa semana que vem, tá? Mas ambos são importantes, ambos são transportadores temporários de elétrons que vão deixar os elétrons,
lá na cadeia transportadora de elétrons, que acontece na mitocôndria também, para você fazer a síntese de ATP. Então, vai contando que o FADH2 também é importante como produto formado no ciclo do ácido cítrico. Até aqui a gente viu 2 NADHs, 2 CO2 liberados, 1 GTP ou ATP e 1 FADH2. Não perde as contas não, tá? Do ponto de vista regulatório, essa enzima aqui não vai ser importante, então não precisa ficar gravando o nome dela não, a succinato desidrogenase, certo? Sétima reação. Sétima reação, a gente vai transformar fumarato em malato. Vocês estão anotando os nomes aí dos intermediários para pôr no filho de vocês quando nascer? Aproveita a quarentena aí, né? Vai fazendo umas anotações. Olha que beleza, né? Chamar o moleque de malato. Ô, malato. Fumarato, succinato, succinil-CoA. Tá vendo? Ó, vai anotando aí. Isocitrato. Tudo nome de menino, né? Ah, pode pôr acetil-CoA também para menina, né? Ou acetil-CoA. Oxalacetato. Combina mais com menino também, né? Oxalacetato. Vai fazendo um caderninho aí, tá, pessoal? Tem uns nomes de enzima bonito também, né? Isocitrato. O senhor do céu, você já tá doido, né? Nessa quarentena. Não sei quem que tá pior, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Só eu que não aguento mais essa distância das aulas. Vocês também já devem estar de saco cheio, né, gente? Infelizmente, não temos alternativa por enquanto. Vamos lá, né? Foi na sétima que eu parei, certo? Que foi, né? Fumarato, L-malato. Isso, é aqui mesmo. O que vai acontecer aqui, ó? A gente vai fazer uma hidratação. Então, tá entrando uma molécula de água. Fumarase é o nome da enzima. Adiciona a água da molécula. Não é importante do ponto de vista regulatório, então não precisa ficar decorando o nome, só se for para anotar aí mesmo para os filhos de vocês, tá? Mas, se não, não precisa anotar não. Formação de malato. E por último, essa reação é importante também, mas não do ponto de vista regulatório, tá? Que é a formação de quem? Oxalacetato. Você vai converter malato em oxalacetato. Desidrogenação também. Você está vendo que toda vez que sai hidrogênio, né, ó, desidrogenação, você está formando NADH. Então aqui formou mais um, já tinha formado dois. Esse é o terceiro e último NADH formado. Então vai contando, né? Lá na terceira reação formou um, na quarta reação formou outro. E agora, na oitava reação, o terceiro e último NADH formado. Lá na terceira e na quarta reação, liberou CO2. Na quinta reação, formou GTP. Na sexta reação, formou FADH2. Vai pegando aí, tá? Porque a gente está gerando em cada um desses processos. Então, aqui o importante é o quê? A produção do NADH, terceiro e último, e a formação de oxalacetato. Ah, professor, o oxalacetato estava na primeira reação também. Estava. Por isso que é um ciclo. Olha aqui, começou com oxaloacetato na primeira reação, reagindo com acetil-CoA para formar citrato, deu uma volta no ciclo e parou de novo em oxaloacetato. Por isso que é ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque você dá uma volta completa. E o substrato da primeira reação é o produto da última. Ah, professor, por isso que é um ciclo? É, por isso que é um ciclo. Nenhum intermediário do ciclo foi consumido. Ah, professor, consumi alguma coisa aqui, né? Não, tá? Você regenerou oxalacetato. A única coisa é que a molécula de acetil-CoA entrou, tá? E nessa entrada você oxidou ela para formar quem? NADH, FADH2, ATP e liberar CO2. Então você fez o quê? Oxidou a molécula de acetil-CoA, mas os intermediários do ciclo não foram consumidos. Você não tem transformação líquida, tá? Aqui nos intermediários. Entrou acetil-CoA, sofreu o processo de degradação e houve a liberação de quem? NADH, FADH2, CO2, GTP ou ATP. Pessoal, fechou?
As 8 reações são essas, tá? Pega isso daqui, ó, versão resumida do ciclo, e vai lá e estuda. Ah, entrou acetil-CoA, reagiu com oxalacetato para formar citrato, condensou. Citrato sofreu desidratação para sofrer uma posterior hidratação a isocitrato. Isocitrato sofreu uma reação de descarboxilação oxidativa com liberação de NADH e CO2. Isocitrato foi transformado em alfa-cetoglutarato. Aí, alfa-cetoglutarato foi convertido em succinil-CoA com liberação de NADH e CO2. Succinil-CoA foi convertido em succinato com produção de ATP. Succinato foi convertido em fumarato com a liberação de FADH2. Fumarato foi convertido a malato e malato foi convertido em oxalacetato, fechando o ciclo, tá? Rawane está perguntando aí, quantas moléculas de ATP são ganhas no ciclo? Se for só o ATP, só formou um aqui, ó, na quinta reação. Só que você tem que lembrar o seguinte, Rawane. De onde que você quer fazer as contas? A partir de quem? É de uma molécula de glicose? Se for a partir de uma molécula de glicose, o que você vai ter que fazer? Ver quantos ATP foram formados na via glicolítica, quantos NADH foram formados na via glicolítica. Aí você vai ver que para transformar piruvato em acetil-CoA também formou mais NADH, tá? Aí você tem que ver que no ciclo formou 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Só que cada piruvato gera um acetil-CoA. E na glicólise você gerou 2 piruvatos. Então você gera 2 acetil-CoA, dá 2 voltas no ciclo. Se você fizer as contas que cada NADH corresponde a 3 ATP e cada FADH2 a 2 ATP, que é aproximadamente, você vai somar tudo, e a gente vai fazer isso na semana que vem, e você vai ver que a partir da oxidação de apenas uma molécula de glicose, você vai ter lá em torno de 34, né? Na verdade, é que a gente arredonda, tá? Mas cerca ali de 34 ATPs, mais ou menos, tá? Por que a gente arredonda? Porque a gente fala que cada NADH gera 3 ATP, mas na verdade é 2,5. Cada FADH2 a gente fala que rende 2, mas rende um pouquinho menos, 1,5. Então a gente tem que fazer uns acertos nas contas aí, mas na semana que vem a gente faz as contas certinhos, tá? Então, no ciclo, você formou só um ATP, só aqui, ó, na quinta reação. Só que você tem que saber que cada NADH vai gerar em média 3 ATP e cada FADH2 vai gerar em média 2 ATP. E se você estiver pensando lá do piruvato, cada piruvato gera um acetil-CoA, só que na via glicolítica eu gerei 2, então são 2 voltas no ciclo, que de piruvato a acetil-CoA forma NADH, e que na via glicolítica a gente já viu que gera NADH e ATP. Então tem que levar em consideração tudo isso daí, tá? Era isso a pergunta? Porque se partir de glicose, aí tem que fazer todas essas contas aí. Se for só no ciclo, formou só um ATP. E daí, a partir desses daqui, que são transportadores temporais, vai gerar mais ATP, só que é na próxima etapa, que eu vou mostrar na semana que vem, que é a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Entendeste? Ficou claro? Ou piorou? Confundi mais sua cabeça, Rawane, ou entendeu aí como é que funciona? Entendeu? Beleza. Bom, então tá aqui, né? Resumidamente o ciclo. Aqui mais resumido ainda, mostrando os dois CO2, ó, sendo liberados, tá vendo? Mostrando os 3 NADHs, mostrando o FADH2 e o ATP ou GTP. E aqui estão os produtos que a gente estava contando, ó. Cada rodada do ciclo, 3 NADH, cada NADH vai dar em média 3 ATP, um FADH2, cada FADH2 vai dar em média 2 ATP, um GTP ou ATP, porque eu disse que são interconversíveis, e 2 moléculas de CO2. Esses são os produtos de uma rodada, tá? De acetil-CoA no ciclo, beleza? Agora vamos lá. O ciclo é importante no catabolismo? Sim. Eu mostrei como que o acetil-CoA entra para ser oxidado. E eu falei lá no começo que esse acetil-CoA pode vir da onde? Degradação de carboidrato,
via glicolítica, degradação de gorduras, ácidos graxos, beta-oxidação e oxidação de aminoácidos. Então, dessas 3 fontes aí. Isso quer dizer que o ciclo do ácido cítrico participa do catabolismo? Sim, das principais macromoléculas. Só que ele não participa só do catabolismo. Ele também participa de onde? Do anabolismo. Professor, como assim? É isso mesmo. Ciclo do ácido cítrico participa do catabolismo, mas também participa do anabolismo. Como que ele participa do anabolismo? Sabe esses intermediários que foram formados ao longo do ciclo? Esses intermediários, eles podem sair. Eles podem ser precursores para a síntese de outras moléculas. Professor, como assim? Dá uma olhada aqui, tá? A gente já volta. Aqui está o ciclo. E aqui nós temos intermediários desse ciclo, tá vendo? Não coloquei todos, né? Mas tem citrato, tem alfa-acetoglutarato, tem succinil-CoA, tem malato, tem oxalacetato. Não estão todos. Quando o acetil-CoA entra para ser oxidado, isso é catabolismo. Só que tá vendo essa setinha saindo aqui, ó? Tá saindo a seta, ó. Citrato pode sair do ciclo? Pode. E servir como precursor para a síntese do quê? Ácidos graxos e esteróis. Alfa-acetoglutarato, que é outro intermediário, pode sair do ciclo? Pode. E alimentar vias para a síntese de aminoácidos, como glutamina, prolina, arginina e das purinas. Lembra das bases púricas, adenina e guanina? São formadas a partir de alfa-acetoglutarato. Não estou mostrando todas as etapas, tá? Tem várias reações de síntese até chegar nessas moléculas. Eu estou mostrando o seguinte. O ciclo do ácido cítrico, ele está fornecendo intermediários para essas vias de síntese. Succinil-CoA também pode servir para sintetizar grupamento M, que é aquele grupamento prostético das globinas, né? Da hemoglobina. O oxalacetato é o que está mais fácil de vocês entenderem, porque a gente viu gliconeogênese. Esse oxalacetato pode sair como fosfenolpiruvato, né? Lembra da enzima lá? Fosfenolpiruvato carboxiquinase. Então, você tem a formação de fosfenolpiruvato e esse fosfenolpiruvato pode entrar na gliconeogênese para formar glicose. Mas, a partir de fosfenolpiruvato, também posso sintetizar outros aminoácidos, serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptofano. E ainda o oxalacetato pode servir para a síntese das pirimidinas, tá? Então, esses intermediários, eles podem se conectar a outras vias de síntese. Por isso que o ciclo do ácido cítrico é tão importante. Ele faz interligação. Ele está interligado a vias catabólicas, que são as vias de degradação, mas, ao mesmo tempo, ele também está interligado a vias anabólicas, que são as vias de síntese. E como ele participa de ambos os processos catabólicos e anabólicos, a gente chama o ciclo do ácido cítrico de uma via anfibólica, tá? Então, ser uma via anfibólica quer dizer que essa via participa tanto de processos catabólicos e anabólicos. Quando que o ciclo do ácido cítrico participa de processos catabólicos? Quando ele termina o processo de oxidação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos. Quando que ele participa de processos anabólicos? Quando ele fornece precursores para a síntese de outras biomoléculas. Só que daí você vai pensar assim, professor, se essas moléculas elas saem para servir de precursor de outras biomoléculas, o ciclo vai parar? Não, porque eu tenho reações chamadas de reações anapleróticas, coloquei aqui, ó, reações anapleróticas, tá? Eu tenho reações anapleróticas que são reações de reposição, ou seja, elas repõem intermediária do ciclo. Então, da mesma forma como pode sair oxalacetato, eu posso produzir oxalacetato para entrar no ciclo, eu posso produzir malato. Então, isso daqui repõe os intermediários do ciclo para essa via metabólica não parar. Então, o ciclo do ácido cítrico ele está funcionando, independente se eu estou fazendo síntese, se eu estou fazendo degradação de biomoléculas. Ele está funcionando. Estou degradando carboidrato, proteína e lipídio, estou fazendo ciclo. Estou sintetizando biomoléculas, estou realizando o ciclo, tá? E existe uma interligação entre essas vias metabólicas que vai ficar um pouco mais claro
o processo de regulação quando eu der a última aula para vocês sobre regulação hormonal do metabolismo, tá? E daí a gente vai tentar conectar todas as vias metabólicas que a gente vai estudar até lá. Beleza? Entenderam aí o papel do ciclo no anabolismo? Espero que sim, tá? Por último, eu preciso falar para vocês um pouco a respeito da regulação do ciclo do ácido cítrico, tá bom? Muitas das coisas que eu vou mostrar aqui eu já falei, só que eu fui falando de forma fragmentada em cada reação. Aqui a gente vai juntar tudo, tá? E daí no próximo slide tem um resuminho mostrando a via e todos esses compostos, todas essas moléculas que participam da regulação, tá? Então vamos lá. Como é que eu regulo uma via metabólica? Em cima das reações, das enzimas. Então, ou eu estimulo ou vou inibir uma enzima. Uma reação importante que nós temos que não faz parte do ciclo, mas que influencia na regulação do ciclo, é a produção de acetil-CoA a partir de piruvato, pelo complexo da piruvato desidrogenase. Então, aquela reação antes do ciclo, né, ó, essa reação aqui, que converte piruvato em acetil-CoA, não é uma reação do ciclo, mas que participa do processo de regulação, tá? Eu coloquei em vermelhinho quem inibe esse complexo enzimático e em verde quem estimula. Quem que vai inibir? Moléculas que sinalizam um estado metabólico ali, né, favorável, riqueza energética, como ATP, acetil-CoA, NADH, todos esses daqui sinalizam riqueza energética, então eu vou ter uma inibição da produção de acetil-CoA. Em contrapartida, pobreza energética, AMP, CoA, NAD+, estão em verdinho aqui, porque vão ativar esse complexo enzimático. Além do cálcio, que eu mostrei lá atrás, que vai ser liberado no processo de contração muscular, tá? Então, AMP, NAD+, cálcio, estimulam. ATP, acetil-CoA, NADH, ácidos graxos, inibem. Essa é uma reação fora do ciclo, mas que participa do processo de regulação do ciclo. As reações do ciclo, que são importantes por serem etapas exergônicas, são 3 reações. Qual? Primeira reação catalisada pela citrato-sintase. Terceira reação catalisada pela isocitrato desidrogenase. E terceira reação catalisada pela alfa-cetoglutarato desidrogenase. Quem que estimula essas 3 reações? Já citei lá atrás também, mas de novo. Disponibilidade de substrato e cálcio. Quem que inibe? Produtos. O produto de cada uma dessas reações faz feedback negativo. Inibição pelo produto imediato, em cada uma delas, tá? Disponibilidade de substrato e cálcio estimulam. Além disso, para complementar, você pode ver aqui no próximo slide que, na primeira reação, a ADP, que é a pobreza energética, estimula. Tá vendo aqui a ADP estimulando também? Na terceira reação, cálcio 2+, estimulando aqui, ó. Cálcio 2+, estimulando aqui também. NADH, succinil-CoA, citrato e ATP, estimulando na primeira reação. ATP, inibindo, perdão, tá? ATP, inibindo na terceira reação. Succinil-CoA e NADH, inibindo. Então, olha lá, riqueza energética, NADH, ATP, NADH, ATP, fazem o quê? Inibem, tá? Inibem. Pobreza energética, ó, ADP, tá vendo? NAD+, AMP, CoA, tudo pobreza energética, estimulam as reações. Cálcio, liberado no processo de contração muscular, estimula, tá? Então não está muito difícil de avaliar como é que é o processo de regulação. Olha esse slide aqui, que ele é um resumo geral dessa regulação que vai acontecer. Estou mostrando aqui, numa etapa anterior e nas 3 reações do ciclo, quem estimula e quem que inibe. Em vermelhinho, os inibidores, ok? Em verdinho, os estimuladores. Além disso, a gente pode ver, né, ó, a formação do NADH em 3 reações, liberação de FADH2 em uma e formação de
ATP ou GTP em outras, ok? E aqui eu coloquei na legenda da figura uma explicação também, tá? Acerca desse processo de regulação, que é aquilo que eu estava explicando aqui para vocês, tá bom? E por último, só a título de exemplificação, eu coloquei uma via metabólica aqui para vocês que é bem parecida com o ciclo do ácido cítrico, só que é feita em bactérias anaeróbicas. Lá, elas utilizam uma via metabólica bem parecida, mas não é catabólica, é apenas anabólica, para sintetizar moléculas, como aminoácidos, nucleotídeos, grupamento M e assim por diante. Coloquei isso daqui só para exemplificar para vocês que existem muitas reações, né, presentes em vias metabólicas que acabam sendo compartilhadas aí pelos diferentes organismos. No caso aqui, bactérias anaeróbias, fazendo reações bem parecidas, na verdade, muitas delas são iguais, mas não se completa o ciclo, como a gente viu aqui no ciclo do ácido cítrico, que eu expliquei para vocês, tá? Então, resumindo, vamos lá. O que é o ciclo do ácido cítrico? O ciclo do ácido cítrico é o segundo estágio do catabolismo, é a fase de oxidação da molécula de acetil-CoA, e está vindo de onde? Da degradação de carboidratos, proteínas ou lipídios. Termina o processo de oxidação, liberando CO2 e água, e produzindo NADH, no caso 3 NADHs, FADH2, 1, GTP ou ATP1, e liberando 2 CO2, ao dar a volta ali às 8 reações no ciclo, sem consumir nenhum intermediário, só fazendo o processo de oxidação de acetil-CoA. Entretanto, ele não participa apenas do catabolismo, ele participa do anabolismo, fornecendo intermediários como precursores para a biossíntese de biomoléculas. Portanto, ele é uma via anfibólica, tá? Para repor esses intermediários, eu tenho as reações anapleróticas. E o processo de regulação do ciclo vai acontecer em cima da reação catalisada pelo complexo da piruvato desidrogenase, que é a transformação de piruvato em acetil-CoA, e depois nas 3 reações exergônicas do ciclo. Primeira reação, terceira e quarta reação. Quem que estimula essas reações? Disponibilidade de substrato, cálcio 2+, e NAD+, tá? AMP, ADP. Beleza? Quem que inibe? Produto dessas reações, ATP, NADH. Além disso, cálcio 2+, também vai funcionar como um estimulador. Então, isso daqui é o resumo do ciclo do ácido cítrico, tá? Na semana que vem, eu vou mostrar a última etapa do metabolismo produtor de energia dos organismos aeróbios, tá? Que é cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Como é uma aula um pouco mais curta, eu vou aproveitar para já revisar todas as outras vias metabólicas que a gente viu, começando lá na via glicolítica, tá? Vou explicar de novo o resumo da glicólise, gliconeogênese, vamos para o ciclo do ácido cítrico, terminamos com a cadeia, fazemos toda a contagem do ATP e já venho com as dúvidas a respeito dessas outras vias metabólicas aí, para a gente poder tirar. E daí, naquela terça-feira que antecede as provas que vão começar na quarta, eu fico disponível aqui para tirar as dúvidas ainda remanescentes que vocês tiverem. Beleza? Alguma dúvida sobre ciclo do ácido cítrico ou alguma outra via metabólica por enquanto, pessoal?